Oi, eu sou o Felipe e você não precisa ser um grande fã de rap pra estar ciente de toda essa treta entre o Drake e o Kendrick Lamar. E fazendo jus à nossa tradição de avaliar clipes enigmáticos de rap, uma tradição longa que tem só 2 episódios, nós vamos avaliar em seus mínimos detalhes o maior hit que surgiu dessa treta. Not Like Us, do Kendrick Lamar. Se você achou que This Is America era cheio de enigmas, segredos e semiótica, se prepara porque você vai fritar o cérebro ao perceber tudo o que o Kendrick Lamar fez aqui. Vem comigo. O primeiro frame do clipe é a prefeitura de Compton, a cidade que o Kendrick Lamar cresceu, e que também é conhecida por 2 coisas, por ser perigosa e por ter dado luz a vários artistas incríveis, que eu poderia citar 1000 nomes, mas eu vou começar e encerrar com o NWA. Ponto. Tradicionalmente sempre houve essa disputa no rap entre o lado leste e o lado oeste dos Estados Unidos, só que essa disputa acabou indo para alguns lugares além do você é bobo e cara de meleca. Existem várias gangues por lá, como os Latin Kings, que usam amarelo, a Mara Salvatrucha, conhecidos por suas tatuagens, o Bairro 18, conhecidos obviamente pelo número 18, etc. Mas com certeza as 2 maiores e mais conhecidas são os Crips e os Bloods. A maior parte de Compton é controlada por uma aliança entre os Crips, mas a região que o Kendrick nasceu é controlada pelos Pyros, lá ele, que é basicamente um subgrupo dos Bloods. Então é óbvio que o moleque criado ali vai acabar esbarrando no caminho dessa guerra de facções, a não ser que você seja um cara de tanto renome que é respeitado pelas 2 facções ao mesmo tempo, tipo, claro, o Tupac Shakur, que vai ser importante daqui a pouco. Isso tudo é importante agora porque o Drake tinha acusado o Kendrick de nunca colar na própria quebrada e só usar a sua origem para fazer grana e pagar de bandidão. E o ponto que o K-Dot tá tentando provar é que ele e o Drake não fazem a mesma coisa. Segundo o próprio, ele faz rap de verdade e o Drake faz algo diluído e palatável pro grande público. Depois disso, entra só o trecho de uma faixa nunca lançada, que alguns especulam ser mais uma das mais de 10 faixas contra o Drake que o Kendrick supostamente teria gravado e guardado. Ou só prenúncio de um disco novo, já que estamos entrando na temporada de lançamentos. Até que vemos um portão de aço. O Kendrick então bate no portão com uma batida familiar, que você provavelmente já deve ter usado. A primeira vez que eu vi algo sobre a origem desse toque foi num vídeo do Felipe Vassão, que eu recomendo muito se você curte curiosidade sobre música. Essa batida se chama Shave and Haircut, 2 beats, e é um canto responsorial. Basicamente, um tipo de canto onde uma parte canta mais ou menos como pergunta e a outra responde. Sabe aquele clássico? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. E o resto do coro responde com Amém. Não dá pra afirmar com toda certeza, mas provavelmente foi criada por Charles Hale em 1899, já que esse é o registro mais antigo que temos da melodia. Mas o que isso importa pra Not Like Us? Que aliás leva esse nome como referência a um verso da intro do álbum King Push Darkest Before Dawn, The Prelude, do rapper Pusha T. Um cara que teve uma treta longa com o Drake e que expôs não apenas que ele tinha um filho que não cuidava, mas também essa foto com blackface que persegue o Drake até hoje. É que essa melodia da batidinha surge na música At a Darktown Cakewalk, que podemos traduzir como Durante a Dança do Bolo em Darktown. Darktown era uma área predominantemente negra em Atlanta. Sim, a mesma Atlanta da série do Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino. Mas o termo Darktown, ou Cidade dos Escuros se preferir, passou a ser usada para se referir a Atlanta como um todo. E sim, a mesma Atlanta que volta a ser tema da música lá no final, quando Kendrick diz que o Drake e a sua turma não são como a gente. Antes da emancipação dos escravizados nos Estados Unidos, no começo e meio do século XIX, era comum um tipo de festa onde negros vestiam roupas chiques e dançavam em volta de um círculo feito com giz no chão. Os melhores dançarinos ganhavam o direito de comer uma fatia de bolo. Sabendo das condições de vida de uma pessoa escravizada, deveria ser um grande prêmio, mas os negros encontraram outra recompensa nessa competição. Alguns historiadores acreditam que, com o tempo, os próprios escravizados passaram a se entreter com aquilo. Em vez de dançar, eles imitavam os maneirismos dos escravagistas para tirar sarro deles, e os imbecis achavam aquilo demais.
Basicamente, o cakewalk era um tipo de arte que fazia negros dançarem para entreter os brancos, até que os negros fizeram os brancos serem um entretenimento, transformando-os em alvo de piada. Como o Kendrick vestido de terninho e fazendo esses passos esquisitos, misturado com o que acontece durante o clipe, quando Kendrick, sua esposa e seus amigos fazem o cakewalk. Ou quase, porque há um tipo de passo que é repetido durante o clipe, as famigeradas Gangsta Walks, a mais famosa delas sendo a Sea-Walk. Também chamada de Creep Walk, o passinho foi criado pelo membro dos Crips, Sugar Bear, na década de 70. Isso significa que o Kendrick é membro dos Crips ou dos Bloods? Não, assim como a Serena Williams também não é e mandou esse passinho depois de vencer da Maria Sharapova. Aliás, a Serena Williams é citada na letra onde Kendrick diz que é melhor Drake não desrespeitá-la mais. O que acontece é que o Drake e a Serena Williams tiveram um caso em 2015 e em 2022 o Drake soltou um verso na faixa Middle of the Ocean tirando sarro do marido dela. Mas de volta a Sea-Walk. A dança ficou conhecida como uma dança regional no final das contas. Justamente por isso, a Sea-Walk aparece misturada com a B-Walk dos Bloods. É como se todos estivessem fazendo a dança do bolo e tirando sarro de um branco colonizador. Pelo menos é assim que o Kendrick se refere a ele lá no final da música. Depois da batida secreta, um palhaço abre uma brecha e pede pela senha, ao que Kendrick responde I see dead people. Uma referência óbvia ao clássico Sexto Sentido, mas também um prenúncio do objetivo dessa música em relação ao Drake. Mas não apenas isso, porque se o Kendrick é de Compton, Drake é canadense. Nascido e criado em Toronto, cujo código de área é 416. O Drake abreviou para 6 e passou a ser chamado de Six God, o deus dos 6, ou seja, o deus de Toronto. Algo que o Kendrick zoa ao referenciar o Sexto Sentido, mas também no verso onde diz que Drake é na verdade o deus do 69, o que, se me permite dizer, é um insulto estranhíssimo. Mas a temática de palhaço aqui também é interessante porque é uma resposta a algo que o Drake disse. Vamos ter que voltar um pouco, mas fica comigo que vai valer a pena. Eu prometo que tudo se encaixa no final. Tem muita coisa até a primeira música do Drake? Tem, mas vamos tomar First Person Shooter como começo. Kendrick fez a primeira diz em Like That, J. Cole respondeu em 7 Minute Drill, mas tirou do ar. Drake então respondeu com duas diz seguidas, Push-Ups e Tailor Made Freestyle, e essas duas diz vão ser importantes para a resposta em Not Like Us. Kendrick então respondeu com Euphoria, e logo em seguida com 6 and 16 in LA, provavelmente satirizando a porção de músicas que o Drake tem cujos títulos são apenas locais e horários. Mas é nessa que a coisa fica interessante, porque a capa do single era apenas uma luva, só que era claramente uma imagem cropada, que nós veríamos completa pouquíssimo tempo depois. A terceira diz que o Kendrick soltou se chama Meet the Grahams, ou seja, a família do Drake, que se chama Aubrey Drake Graham, onde em vez de atacar o Drake, ele responde a família do Drake, o filho, os pais e uma suposta filha que o Drake tinha abandonado. Mas ele não fez isso com desrespeito à família, ele basicamente pede desculpas pelo Drake ser quem ele é, o que na minha opinião é um desrespeito muito maior. Mas o que importa aqui é que a capa desse single é aquela imagem da luva, só que dessa vez completa, onde podemos ver a luva, vista anteriormente, uma camisa, um cartão, alguns remédios e duas notas fiscais. A expressão receipt, ou seja, nota fiscal, significaria algo como apresentar provas do que você está falando. Kendrick acusou o Drake de estar perdendo o sono com essa treta e mostrou seu potinho de Zolpidem, um remédio forte para insônia. Drake aproveitou a diss contra o Kendrick para zoar o Rick Ross por ter tomado o Ozempic para emagrecer. Kendrick foi lá e mostrou que o Drake também estava usando o Ozempic. Grandes coisas, você deve estar pensando, mas não é tão simples assim, porque essas coisas são do Drake. Mas como o Kendrick conseguiu isso? Simples. Ele tem informantes dentro do círculo social do próprio Drake. O cara foi lá e apresentou nota fiscal de que ele tinha informantes dentro da OVO. Só que tem um problema, segundo o Drake, ele mesmo plantou os itens pra zoar com a cara do Kendrick. Por que esses itens fariam o Kendrick sair de otário? Eu não faço ideia. Mas se ele tivesse gravado esse seu plano mirabolante, teria sido um movimento de mestre. Então, provavelmente é só blefe. Pelo menos a suposta filha abandonada ainda não apareceu. E o Drake disse que paga uma grana pra quem provar que essa suposta filha existe. A origem da foto e dos itens permanece um mistério, mas sabemos que a pessoa que está com eles é um usuário do Twitter, Ebony Prince 2K24, porque aliás o
o cara posta foto dessa camisa basicamente todo dia. Recentemente eu tava tentando até leiloar, mas ninguém liga mais. Enfim, o que importa é que a última diss que o Drake soltou, chamada The Heart Part 6, uma referência à sequência de 5 músicas chamadas The Heart que o Kendrick já lançou, tem um verso onde ele diz que todas essas informações falsas que o Kendrick tem recebido vieram de palhaços que estão mentindo pra ele. Pois é, o problema é que alguns versos depois, ele diz que ele e seus amigos foram os caras que alimentaram as informações falsas pra enganar o Kendrick. Ou seja, literalmente na mesma música, ele disse que ele mesmo era um palhaço. Algo que a internet zoou por um bom tempo e que explica a temática de palhaço do clipe. Mas esse palhaço específico se chama Tommy e é interpretado pelo dançarino Thomas Johnson, um artista bem famoso em Los Angeles, estado ao qual Compton faz parte. E basicamente, o cara usa esse personagem para ensinar artes como a dança para crianças e jovens e mantê-los fora da criminalidade. Lembra do primeiro take que nos estabelece onde estamos? A prefeitura de Compton, os prédios públicos lá costumam ficar juntos e é ali também que você vai encontrar o principal fórum de justiça. Geralmente um julgamento que vai a júri público tem 12 testemunhas e por isso você tem 12 cadeiras, exceto que uma delas está vaga. Quem seria a 12ª testemunha? Talvez essa testemunha seja nós, o público. O próprio Kendrick diz: o público não é burro, molde as histórias como quiser. Ei, Drake, eles não são lerdos. Mas o interessante é que esse suposto julgamento é tratado como se fosse uma sala de aula com crianças bagunceiras. Como ele disse na própria diss, isso é uma brincadeira de criança, o que torna o momento específico bem engraçado. O Kendrick basicamente diz: a indústria pode me odiar, foda-se eles e a mãe deles. Ao que o palhaço Tommy reage em desaprovação. Logo em seguida, Kendrick é visto no cantinho da sala, como se estivesse de castigo. Depois disso tem uma cena que copia o clipe de Family Matters, onde Drake, além de destruir a van da capa de Good Kid, Mad City, um dos álbuns do Kendrick, ganha um tom sombrio em preto e branco. Em Not Like Us, um homem de balaclava, como o Drake no álbum Dark Lane Demo Tapes, se aproxima de Kendrick por trás, mas uma força sobrenatural o puxa para a escuridão. A resposta aqui é que em Tailor Made Freestyle, o Drake usa inteligência artificial para copiar a voz do Tupac, para cantar alguns versos, incluindo um onde o próprio Pac cobra o Kendrick por não estar respondendo à altura, dizendo que ele deveria ser o bicho papão. Provavelmente o Drake achou que a diss ia ficar só no verso de Like That, já que o Kendrick não costuma fazer músicas inteiras para atacar alguém. Aliás, é o próprio Drake usando a voz do Tupac que sugere que o Drake gosta de menores de idade. É sério, o cara sugeriu o tema da própria diss. Mas isso precisa de mais contexto. Durante o álbum To Pimp a Butterfly do Kendrick, todo final de música tem uma vinheta que vai aumentando até a sua conclusão na última faixa chamada Mortal Man, onde você descobre que estava vendo trechos de uma conversa do Kendrick com o Tupac. O problema é que essa conversa nunca aconteceu. Ele basicamente pegou trechos de uma entrevista que o Tupac deu para uma rádio sueca e editou para parecer que eram os dois conversando. Por algum motivo, o Drake pensou que isso e usar IA para copiar a voz de um artista morto que representa um símbolo tão grande para tanta gente fosse a mesma coisa. E foi esse uso de IA que fez a diss ser derrubada das plataformas digitais. Enfim, nessa parte do clipe de Not Like Us é exatamente quando Kendrick diz que ele é certificadamente um bicho papão. Alguns versos antes de dizer que o Drake é certificadamente o que nos leva para o segundo momento mais polêmico do clipe. Depois da cena do bicho-papão, vemos Kendrick fazendo flexões, que em inglês é push-ups, ou seja, o nome de uma das diss que o Drake fez pra ele. Aliás, apenas um pequeno detalhe é que o Kendrick faz apenas sequências de 17, quase como se estivesse satirizando alguém que sempre para antes dos 18. Sei lá, 17 flexões me parece um número muito específico. Mas o trocadilho aqui é que, segundo o Drake, a Top Dog, que é a gravadora da qual o Kendrick fazia parte, tem um acordo de 50% com ele. Então, para sair desse acordo, ele teria que basicamente dar metade dos seus rendimentos. Seus amigos talvez não fossem tão amigos assim. A expressão Drop and Give Me 50, que Drake repete na música, poderia significar: se você sair, vai ter que dar 50%, ou então vai pro chão e paga 50 flexões. Você pode odiar o Drake, mas não pode negar que esse verso foi muito sagaz. Principalmente quando você lembra do vídeo viral do Kendrick fazendo a clássica flexão de cadeia, ato que ele repetiu em N95 e agora em Not Like Us. A propósito, ele responde a essa acusação do Drake sobre ele ter tretado com a galera da Top Dog, dançando ao lado dos caras da Top Dog. Em Compton, Kendrick repete as flexões aqui, porém dizendo: "Ei Drake,
ouvi dizer que você gosta das novinhas. É melhor você não ir parar na cela 1. Mas a referência mais curiosa vem no take seguinte, onde ele diz: para qualquer otário que fale com ele ainda com amor, apenas certifique-se de esconder sua irmãzinha dele. Mas ele fala isso fazendo uns gestos muito específicos. Ele imita os gestos do Drake nesse vídeo aqui. Depois que você acusa um cara de crimes desse tipo, qualquer aparição dele perto de crianças começa a soar esquisito. Mas de volta ao vídeo, Kendrick destrói uma pinhata em forma de coruja porque o animal é o mascote da gravadora OVO, sigla para October's Very Own. As 3 letras lembram o rosto de uma coruja. Embaixo temos um aviso de que nenhum OVO foi ferido durante a gravação do clipe. Ho é só uma gíria pra vagabunda, só um trocadilho bobo. Mas é logo depois disso que ele solta o melhor verso, que virou até meme. Você provavelmente viu essas linhas sendo explicadas à exaustão, e aqui vamos nós de novo. Basicamente ele diz: por que você tá trolando como uma vadia? Você não se cansa disso? Tentando tocar um acorde e provavelmente é Lá menor. Strike a chord pode significar tocar um acorde, mas também que você quer atingir alguém emocionalmente. E esse A minor aqui, claramente significando o acorde Lá menor, mas também tocar uma menor. A entonação da rima é uma resposta a um verso de Family Matters, onde o Drake diz que a filha menor do Kendrick é na verdade do seu amigo Dave Free. A minor. I heard that one of them little kids might be Dave Free. E eu vou explicar isso na parte final do vídeo. Mas a parte curiosa sobre esse verso é que, enquanto diz isso, ele tá brincando de amarelinha. Mas não pulando como é feito tradicionalmente, ele passa pelos números fazendo a B-Walk que eu citei anteriormente, um passinho de reconhecimento dos Bloods, gangue que muitos suspeitam que o Kendrick tenha ligação direta, mesmo que não seja um membro ativo, claro. Não só porque o verso que vem depois é: você achou mesmo que a Bay ia deixar você desrespeitar o Pac? A Bay Area é a região que o Tupac cresceu. E o Kendrick tem um ponto, afinal, antes desse clipe, ele fez um show onde ele juntou não apenas grandes nomes da música negra, mas basicamente membros dos Crips e dos Bloods para chamar o Drake de pedófilo no palco, pelo menos 5 vezes. Essa união não costuma acontecer sempre. Eles se uniram nos distúrbios de Los Angeles em 92, se uniram numa marcha em memória do rapper Nipsey Hussle. Resumindo, uma trégua entre eles só surge quando tem algo importante em jogo. Justamente por isso, toda a temática do clipe é em azul e vermelho, cor das duas gangues, e também cor do tênis exclusivo que a Reebok lançou com o Kendrick. Eu só tô citando isso porque foi quando ele conseguiu reunir membros dos dois grupos só para lançar o tênis dele. Respeito, cara, tem. Mas logo em seguida, Kendrick aparece envolto por uma multidão em Compton, e aqui do meio você vai perceber que tem um cara com uma camisa do Brasil. E sabe o que isso significa? Nada, eu só achei curioso mesmo. Mas voltando um pouco, é nessa parte do clipe que ele cita alguns parceiros do Drake. Por exemplo, o Baca Not Nice, um ex-segurança que assinou contrato com a OVO Sound em 2017 e que definitivamente não é legal. Porque em 2014 ele foi preso e acusado de forçar uma mulher de 22 anos na prostituição como cafetão dela. E ainda assim, o Drake decidiu assinar contrato com um agressor de mulher. Além de escrever alguns versos onde diz que vai dar uma festa quando o cara sair da cadeia. E por falar em agredir a mulher, vamos finalmente para o momento mais aguardado do clipe e que chamou mais atenção. As principais acusações do Drake, além de dizer que o Kendrick é baixinho, claro, é a de que o Kendrick batia na própria esposa e que a Whitney teria traído o Kendrick com o Dave Free, um diretor e produtor que trabalha com o Kendrick desde 2009, ao ponto de dizer que o pai dos filhos da Whitney seria na verdade o próprio Dave Free. O Kendrick responde isso de duas maneiras. A mais óbvia é mostrando sua família feliz, dançando, e isso em cima de um verso bem colocado. A diz que o Drake fez se chama Family Matters, que pode significar assuntos de família ou apenas família importa, e o Kendrick usa isso dizendo: família importa, e a verdade sobre esse assunto é que era o plano de Deus mostrar que você é um mentiroso. Assim, ele cita duas músicas do Drake ao mesmo tempo, a Diz e o mega hit God's Plan. Mas a parte que você talvez não tenha pegado é a Whitney fazendo o passinho dos Bloods com as crianças brincando atrás e a sua
Roupa. Essa camisetinha branca apertada é conhecida por um nome bem específico lá nos Estados Unidos. Existe um estereótipo de que homens que trabalham em fábricas e afins são mais grosseiros e têm uma propensão maior à agressão. E era comum que eles usassem esse tipo de camiseta por baixo do uniforme. A peça então passou a ser conhecida como Wife Beater Shirt, ou literalmente camiseta de espancador de esposa. É uma origem meio ridícula, mas desde a década de 90 isso é uma piada. A referência geralmente é feita de forma irônica. Basicamente, o Kendrick esclarece que, diferentemente do que o Drake acusou, ele não tem nenhum problema com os caras da Top Dog, nenhum problema com a própria esposa e tá tudo certo com seus filhos. Além do clipe terminar com letras garrafais anunciando que o vídeo inteiro foi dirigido pelo próprio Dave Free. A suspeita de traição não existe. Explicada a parte polêmica sobre a família do Kendrick, vamos voltar de novo pro começo e falar um pouco sobre a Cakewalk e as acusações do Kendrick. Assim como a camiseta Wife Beater, o termo Cakewalk acabou mudando de significado e virando sinônimo de uma competição fácil de ganhar, mesmo que tenha começado num passado escravagista. O que nos leva até um verso lá pro final da música. Era uma vez, todos nós estávamos acorrentados, e o cara ainda dobrou a aposta nos chamando de escravos. Em Family Matters, o Drake zomba do Kendrick, dizendo que ele é um falso ativista e rima como se estivesse prestes a libertar os escravos, o que não pegou muito bem. Atlanta era a Meca, construindo ferrovias e trens. Vem comigo por um segundo, deixa eu explicar para vocês. Os colonos usavam os habitantes da cidade para torná-los mais ricos. Avance até 2024 e você tem a mesma agenda. Você corre para Atlanta quando precisa de um dinheiro fácil? Deixa eu explicar para você. Esse é o verdadeiro desafio. Você não é um colega, você é um colonizador. E aqui, a conexão com a Cakewalk do início do clipe se completa. Kendrick amalgama toda a mensagem dizendo que o Drake pode até tentar fingir que ele é um rapper, gangsta, um representante da cultura hip-hop, mas no final das contas, ele não é como a gente. A última música basicamente resume todas as diz até o momento. E terminamos com a volta da coruja, dessa vez enjaulada e assustada. E aí, tem alguma referência no clipe que ficou faltando? Não, eu não acho que os containers são referência a tráfico humano, não, o quadro na cena da cela não é uma referência à festa do branco, já que o convite não foi feito em quadros, algumas celebridades que decidiram colocar moldura nos seus próprios convites, e é mais ou menos por isso que eu deixei algumas ideias mais viajadas de fora. Só a letra de cada uma das diz de ambas as partes daria horas de explicação. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou pedir é pra você ficar ligado, porque toda essa treta me animou pra gravar um roteiro que não virou vídeo porque eu achei que tinha perdido o time, mas me deu vontade de trazer de volta. O clipe de N95 do Kendrick também é cheio de semiótica e detalhezinhos. Deve sair em breve um destrinchando os detalhes aqui. Enquanto isso, se inscreve aí que tem muito vídeo bom. A gente se vê na próxima. Fui!